Vamos falar de Vasco, vamos falar sobre, vamos bater um bate-papo, hoje foi dia de folga, merecida de folga após vitórias sobre o Palmeiras. O Vasco teve um lucro de 515 mil após a vitória da renda do jogo de ontem. Mas olha, vocês imaginam se o Vasco estivesse numa boa fase, estivesse brigando lá com o São Paulo, com o Palmeiras no topo da tabela. Vamos falar também sobre o DVD que deu uma direta para o Fernando Diniz ontem, que é óbvio que ele ia falar isso. Tudo isso após a ver. Salve, salve galera do Vascão! Boa noite para todo mundo. Hoje, boa noite mais tarde, eu tive que ir na fono, né? Ver o meu implante concreto. E agora eu acabei de tomar banho. Não posso com o cabelo molhado. Então não estou ouvindo a minha voz, então me perdoe. Né? Se fosse esperar para secar, vai sair muito tarde. Mais tarde já está. Então a bola rola aí como rola no Mineirão, no domingo, às 8h30 da noite, Vasco, desculpe, Mineirão, então Vasco é depois, porque tem maluco, quando a gente fala o nome de um adversário, tem malucos, né, que não entendem de jornalismo esportivo também, não é obrigado a saber, mas da regra no jornalismo esportivo que tem desde antes de eu virar jornalista, que o time que tem o mando de campo é na frente e o visitante depois. Mas tem gente que acha que é preferência esportiva, mas eu sempre tenho que ficar explicando. Cruzeiro e Vasco é sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Até agora são um empate, uma vitória, 3 derrotas, esperamos aí mais uma vitória, a primeira fora de casa, quem sabe, para aumentar a crise do Cruzeiro e o Vasco distanciar, né, ganhar uma gordurinha em relação a essa zona de desastre que a gente imaginava que não estaria mais fazendo parte do nosso vocabulário, que é a zona de rebaixamento. Bom, e antes do bate-papo, fazendo um convite a vocês que o Candinho, onde o Vasco nasceu, vai botar um hotelão lá na Copa do Mundo, no jogo contra o Cruzeiro, lá no Mineirão. Quem não tiver molho para viajar para Belo Horizonte, não querer ver o jogo sozinho, ou mesmo com a sua namorada, seu namorado, mas gosta daquela massa vascaína, né, como se fosse um jogo extraordinário, pode assistir esse jogo no Candinho, lá no domingo às 8h30 da noite, que será com transmissão da TV Record, da Cazé TV e da Premier, assim como foi o jogo de ontem. Da Globo, se eu não me engano, vai ser um jogo de quarta-feira contra o Fluminense, que a gente vai solicitar o credenciamento da CBF. Esperemos estar lá no jogo de contra o Fluminense. Galera, o DVD ontem disse que o que mudou com o Renato Gaúcho foi o ambiente. Que a pressão demais, só a pressão incomoda, mas o jeito brincalhão do Renato, tudo mais, melhorou o ambiente do Vasco. Dando uma direta para o Fernando Diniz, que deixa eu entender que o clima era pesado. Bom, pelo jeito não é o primeiro jogador a, de uma certa maneira, falar que não gostava do ex. Quando, por exemplo, Fernando Diniz foi demitido, o Vaes, que está lá no seu Portugal, curtiu a comunicado do Vasco. Outros ex-jogadores saíram, como o Riquelme, foi lá e curtiram.
pelo jeito, tinha gente ali que não estava muito feliz. Mas vamos lá. É claro que o DVD diria isso. Porque quando eu, com o Fernando Diniz, o DVD não tinha lá tanto espaço. Jogava periodicamente, estava em campo no 6-0 contra o Santos, estava em campo, fazia, inclusive desses que eu estou citando contra a Fortaleza, tanto contra o Santos quanto o Fortaleza ele fez gol. E ainda assim, não tinha tanto espaço com o Fernando Diniz. Com o Renato Gaúcho já iniciou essa trajetória no Renato Gaúcho no Vasco como titular. Claro, o jogador quer jogar sempre e ele vai falar bem de quem está utilizando, mas ele, isso aí é qualquer jogador. Podem perguntar ao Renato Gaúcho hoje, que ele é treinador, apesar de ser treinador, pode pegar a entrevista dele, ele falando do João Santana e falando no Tele Santana. O Tele Santana que cortou ele da seleção brasileira após disciplina. Tem uma história que ele, o Leandro, eles eram companheiros do Flamengo, estava um dia de folga, não sei se estava aqui no Brasil ou se estava no México, já na Copa de 86, e passou do horário da recolhida do elenco, o portão já estava fechado, ele e o Leandro pularam o muro e o Tele cortou o Renato. O Leandro, solidário ao Renato, um gesto nobre do Leandro. Eu acho que poucos jogadores teriam essa humildade que o Leandro fez. Fala, porra, não foi só ele que errou, eu também errei. Eu também passei do horário, eu também pulei o muro. Tem uma entrevista no Branco, no Charla, fala que dificilmente aquele muro era muito alto, que eles pularam o muro ali. Mas, de qualquer forma, cometeram disciplina, e o Tele cortou o Renato. Pega a declaração do Renato, que ele vai dizer que o jogador tinha que ser punido sim, mas não prejudicar um elenco, prejudicar o Brasil. Deixando eu entender que ele acha que ele seria um cara, caso ali o Brasil ainda era tricampeão do mundo, tetracampeonato da seleção, se ele tivesse disputado aquela Copa. Pega uma declaração do Renato falando do João Santana, vai falar bem pra caramba com o Joel, o Renato foi o cara do título, o Fluminense que tirou o Fluminense da cerca de 9 anos, sem título carioca, e era capitão da equipe. Então assim, isso aí é qualquer jogador, então um DVD, assim como um ou outro que não gostava do Fernando Diniz, não vinha sendo utilizado do Fernando Diniz, sendo utilizado agora com o Renato Gaúcho, vai falar bem isso, é óbvio. Isso não importa a geração de atletas, se isso vai acontecer. Agora o ambiente, pelo que apurei, tinha jogador assim já de saco cheio. O Fernando Diniz tinha gente de saco cheio das maluquices que o Fernando Diniz aprontava, né? O juiz fez até o Nuno, o Felipe Coutinho, na época, jogaram os volantes. Zagueiro como o Lucas Oliveira tá atacando. Então, assim, mas era o esperado, um jogador que não vem jogando com um ex-treinador e vem jogando com o atual, deu uma certa crítica ao ex e elogiar o atual. O João Vitor, que hoje saiu, não era muito utilizado com o Ramon Dias. Quando o Ramon Dias saiu, ele virou titular na zaga do Vasco. E tem a entrevista dele ao grande Eduardo, abraço Eduardo, lá na Hora Vasco,
Não sei se o nome do canal na época já ainda se chamava Hora Vasco, ou tinha outro nome, né? Do Leonardo Baran, que o João Vitor deixou entender que não morria de amores pelo Ramon. Então isso aí sempre vai acontecer. Jogador tendo preferência por um treinador que está jogando mais do que o outro. Isso é normal, é óbvio. O Vasco teve um lucro de 15 mil com o da renda do jogo, né, de ontem contra o Palmeiras, né, foram 17, um pouquinho mais de 17 mil torcedores, né, presentes ontem. Agora vocês imaginem, olha aqui a capacidade de São Januário, é 21 mil torcedores. Se o Vasco tivesse uma fase, se o Vasco ontem não tivesse na lanterna, saiu após a vitória de ontem, tivesse entre os primeiros colocados no Brasileiro, teria lutado. Isso aí, eu sei que vai ter fãs da atual diretoria, que não se pode falar nada dessa atual diretoria, que sempre estão bem, sempre estão certíssimos. Eu tivesse insistido tanto no Fernando Diniz. Thiago, o Vasco não tem elenco para fazer frente com o time da Gávea, com outros times com mais poder de investimento hoje, né, que tem mais dinheiro nos cofres e tudo mais. Com o investidor isso vai mudar. Eu concordo. Só que o time não é ruim. O time não era para estar na zona de rebaixamento, na lanterna, nem agora com a vitória, nem na 15ª colocação. Poderia estar muito melhor se não tivesse insistido um cara que se mostrou um verdadeiro marca. O que vocês acham? Comentem, opinem. Aqui a galera tem moral, aqui o basquete aí, praticamente rebaixado da NBB. Feminino nunca chega na elite do futebol na categoria. Thiago, não gosta de futebol feminino por isso. Cada um com seu gosto, mas ela existe e veste a camisa do Vasco. O Vasco tem que ser um protagonista, tem que estar na elite de todos os campeonatos que ele pode disputar. Então era obrigação de fazer um time competitivo para estar na elite do futebol feminino. Acho que não pode ser isso. O basquete, quando era patrocinado pelo Pedro Ortega, o Vasco chegou a 2 vezes até as quartas de final da NBB. Briga por vaidade, não se sabe o que o Pedro Ortega saiu. Esse meu um saco de pancada. Mas tem gente que está tudo muito bom, tudo muito bem com essa diretoria. Bom, então é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno, que a gente vai bater mais um papo sobre eleições no final do ano, que tem muita gente aí já achando que a oposição tem candidato e não tem. Até mais. Correção do Thiagão. Bom, eu falei que foi... Geralmente era um dia depois de jogo, folga, mas não teve folga. O time fez um treino regenerativo lá no centro de treinamento Marcelo Barbosa. Foi atividade física, né, atividade leve com bola no gramado lá do centro de treinamento Marcelo Barbosa. Então é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno e boa noite, já iniciando aí um pré-jogo Cruzeiro e Vasco. Até mais.